Alguma vez se perguntou qual é o impacto real das tarifas sobre nós? Provavelmente já ouviu todos os especialistas a falar sobre o assunto. Economistas, analistas e até políticos. Mas será que alguém percebe realmente o que está em causa? Ao longo dos anos, as tarifas têm sido um dos aspectos mais discutidos do comércio global, mas parece que nem todos estão na mesma página. O KLA, por exemplo, tem levantado a questão repetidamente, mas há algo na forma como as tarifas estão a ser tratadas que deixa muito a desejar. A verdade é que existe um grave mal-entendido sobre o seu funcionamento, especialmente por parte dos superiores que deveriam saber mais. No passado, houve um tempo em que as pessoas pareciam ter uma melhor compreensão da mecânica econômica subjacente às tarifas. Tomemos como exemplo os anos 90 e o início dos anos 2000. As políticas em torno do comércio eram mais coerentes, havia um sentido de lógica por detrás da abordagem, mas agora parece que as coisas pioraram. As tarifas, antes compreendidas e talvez até necessárias, não se tornaram mais do que um jargão político. Já não fazem sentido. E sabe o que acontece quando um verdadeiro bilionário desafia um suposto bilionário, certo? Está prestes a descobrir. Mark Cuban acaba de incendiar as redes sociais, disparando contra o presidente eleito. E deixem-me dizer-vos, as coisas estão a aquecer. Imaginem isto, Mark Cuban, confortavelmente sentado na sua cadeira de bilionário, sem dúvida a beber alguma bebida cara, decide que está na hora de mexer as coisas. Já está farto e é evidente que está prestes a revelar algo que fará as cabeças andarem à roda. O alvo dele? Donald Trump? É como assistir a um confronto entre dois gigantes, mas desta vez não se trata de negócios, mas sim de expor muita verdade. Cubano não se contém. Ele não está apenas a denunciar as políticas de Trump. Não! Ele está a ir diretamente para a jugular. E pá! O cubano acertou um soco. Não se ficou apenas pela discussão de políticas. Não! Criticou o declínio físico de Trump. E isso deve doer ainda mais do que o desastre do bronzeamento artificial. O Twitter explodiu como um rastilho de pólvora. Pessoas de todos os cantos da internet não conseguiam parar de reagir. Foi como se Cuban tivesse lançado uma bomba e agora todos estivessem a correr para partilhar os seus pensamentos. Sabe o quão rápido um momento viral se pode transformar num verdadeiro frenesim, certo? Bem, este foi um desses momentos. O tweet de Cuban atingiu Trump exatamente onde lhe dói. O ego. E, honestamente, não demorou muito para que as pessoas se juntassem e investigassem profundamente a história empresarial de Trump. Já não se tratava apenas de política. Tratava-se do chamado gênio empresarial de Trump. Cuban praticamente deu luz verde a todos para denunciar os fracassos passados de Trump. E foi exatamente isso que fizeram. A internet tornou-se um ambiente propício para memes, piadas e críticas, como se as comportas se tivessem aberto. Mas concentremo-nos na questão levantada por Cuba: as tarifas. Especificamente, mencionou a ideia perigosa de Trump de impor uma tarifa de 60% sobre cada produto importado da China. Agora, vamos parar por um segundo? Compreende como isso funciona? Porque devo dizer que esta ideia é pura loucura. Imagine tudo o que compra: roupa, calçado, eletrônica, presente. De repente, com um aumento de 60% no preço. Parece bastante sombrio, não é? Os preços disparariam e as suas compras de fim de ano ficariam muito mais caras. E o tweet de Cuban não se ficou pelas tarifas. Foi como se uma onda de verdade tivesse atingido a internet e ninguém a pudesse ignorar. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Mark Cuban ficaram subitamente do seu lado, aplaudindo-o por denunciar o absurdo das ideias de Trump. À medida que mais e mais pessoas se juntavam à conversa, a internet transformou-se num campo de batalha. Já não se tratava apenas de tarifas. Tratava-se de expor a fraca perspicácia empresarial de Trump e, até certo ponto, o seu frágil ego. Agora, vamos pensar nisto por um segundo. Se Trump implementasse estas tarifas maciças, tudo, desde os seus presentes de Natal até as coisas que compra diariamente, ficaria significativamente mais caro. Não seria um pequeno aumento de preço? Não, estamos a falar de um aumento grave, de 50% a 60%. Como o afetaria? Ainda conseguiria pagar as coisas que deseja para os seus entes queridos ou seria forçado a reduzir?
Aposto que seria difícil, certo? Ninguém quer enfrentar a realidade de não poder comprar os presentes de Natal que esperava por causa dos preços inflacionados, quando se pensava que não podia ficar mais louco. Trump fez o que faz melhor, reagiu. Mas sejamos realistas. A sua resposta foi tão ridícula como se esperava. Em vez de abordar os problemas das suas políticas comerciais, fez o que sempre faz. Lançou insultos infantis, chamou Cuba de superestimada. A sério, Trump? Foi o melhor que conseguiu inventar? Era como ver uma criança tentar discutir com um professor universitário. Mas espere, fica ainda melhor. Trump, ao verdadeiro estilo Trump, decidiu aumentar as audiências do seu reality show, O Aprendiz. Sério? Será esta a coisa mais relevante a ser mencionada quando se discutem questões nacionais sérias? Os seus tweets, como sempre, estavam cheios de erros ortográficos e não tinham qualquer conteúdo real. Foi quase cômico ver a rapidez com que recorreu a ataques pessoais em vez de abordar o assunto em questão. A sua resposta foi uma piada, ou uma que nem os seus leais apoiantes conseguiram defender com qualquer convicção real. A internet teve um dia de campo, detonando os tweets de Trump e apontando o quão incoerentes eram. Era como assistir a um acidente de viação em câmara lenta. Enquanto os apoiantes de Trump se apressaram a defendê-lo, tornou-se claro que os seus argumentos eram, na melhor das hipóteses, fracos. É como observar um grupo de pessoas a tentar explicar algo que claramente não compreendem. Enquanto isso, comediantes e apresentadores de programas noturnos estavam a divertir-se muito. Seth Meyers e Jimmy Kimmel estavam a aproveitar cada segundo do colapso de Trump, usando-o como alimento para suas próprias piadas. É seguro dizer que Cuban deu à internet um presente que não para de dar. Então, voltemos às tarifas. Alguma vez se perguntou se Trump sabe realmente do que fala quando o assunto é comércio? Como pode alguém ser tão sem noção? Está convencido de que a China, de alguma forma, pagará a fatura destas tarifas, mas todos sabemos que não é assim que funciona. Somos os consumidores, nós, que acabamos por pagar o preço. Será que ele acha mesmo que isso vai beneficiar alguém? Provavelmente não. E o facto de ser tão ignorante sobre algo tão básico como as tarifas deixa claro que talvez seja a altura de repensar a sua abordagem. No final, é difícil não ver aqui o panorama geral. O tweet de Cuban não foi apenas um ataque pessoal a Trump, foi um alerta para todos os que estavam a assistir. Se estas tarifas forem implementadas, não prejudicarão apenas a economia, mas também as pessoas comuns. Por isso, da próxima vez que estiver a fazer a sua lista de compras de fim de ano, pense na realidade do que está para vir. As tarifas vão obrigá-lo a fazer escolhas difíceis? E se sim, será Trump o Grinch que lhe roubará o Natal? Quanto mais se pensa sobre isto, mais claro se torna, esta não é apenas uma questão política, é sobre as consequências cotidianas com as quais todos teremos de lidar.